O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, foi fundado com o objetivo de desenvolver projetos sociais na área da educação, todos voltados para crianças e jovens. Na área de organização de concursos, atua de forma consistente em diversos processos seletivos importantes, especialmente no centro-norte e nordeste do país. Apesar de menos conhecida que outras instituições renomadas, como o FGV ou Sebrasp, a banca IBFC vem fazendo um trabalho bastante sério. Tanto que é considerada uma banca com grau de dificuldade médio-alto. A seguir você terá a oportunidade de treinar suas habilidades na língua portuguesa com 10 questões da banca IBFC. Está pronto? Então vamos nessa! 1. Durante a vida, tive muitos medos, então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele. Um parente meu. Achei muito. E desistidas. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. A. Assistia, antiético, sessões. B. Assistia a, antiético, sessões. C. Assistia, antiético, sessões. D. Assistia a, antiético, sessões. E. Assistia, antiético, sessões. Alternativa correta, letra A. O emprego do termo assistia está correto, não necessitando o uso do artigo definido a acompanhado da palavra. De acordo com o novo acordo ortográfico, a palavra antiético deve ser escrita sem o hífen. Quando o primeiro elemento terminar com uma vogal e o segundo elemento iniciar com uma vogal distinta, deve-se juntar os termos e eliminar o hífen. Com relação ao contexto da frase, o uso correto no item 3 é sessões com SS, pois trata-se de um encontro ou reunião. 2. As palavras a seguir fazem parte de mesma regra de acentuação, imaginárias, cenários, exercícios, assinale a. A. As palavras paroxítonas terminadas em an, ans, ão, ãos. B. As palavras paroxítonas terminadas em l, n, r, x, ps. C. A sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em i, is, us. D. As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais. E. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Alternativa correta, letra D. A regra de acentuação comum aos termos citados é que todas as paroxítonas terminadas com ditongos orais são acentuadas. 3. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O uso de 2 pontos no fragmento é a decisão mais lógica, para se preservar, está vinculado a introdução de apostos ou orações apositivas. B. Introdução de enumerações ou sequência de palavras. C. Introdução de citação direta. D. Interrupção de oração coordenada. E. Explicação de uma ideia. Alternativa correta, letra E. Os 2 pontos marcam uma pequena suspensão no ritmo de uma frase não concluída. É usado para introduzir uma enumeração, o discurso direto, uma citação, um esclarecimento e um exemplo, entre outros. No caso acima, os 2 pontos marcam a explicação de uma ideia. 3. Assinale o antônimo da palavra óbvia. A. Indiscutível. B. Inegável. C. Axiomática. D. Irrefutável. E. Inabordável. Alternativa correta, letra E. Os antonímos são palavras que possuem sentidos opostos. Das opções acima, apenas o termo inabordável está correta. Inabordável significa aquilo que é inacessível, característica de algo que não é óbvio. 4. No fragmento, psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações.
A. Oração coordenada sindética aditiva. B. Oração principal e oração subordinada substantiva objetiva direta. C. Oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva. D. Oração principal e oração subordinada adverbial concessiva. E. Oração coordenada sindética explicativa. Alternativa correta, letra B. No fragmento temos como oração principal, psicólogos explicam marcado pela presença do verbo explicar. Após temos a introdução de uma oração subordinada marcada pela presença da conjunção subordinativa, que, a presença de substantivo na frase indica que a oração é subordinada substantiva, ela recebe a designação de objetiva direta pois o verbo explicar é transitivo direto e pede um objeto direto. 5. Analise a função sintática dos termos da oração. Ela fica temerosa e assinale a alternativa correta em relação à classificação. A. Ela, sujeito indeterminado, fica. Verbo transitivo direto temerosa, objeto direto. B. Ela, sujeito simples, fica. Verbo transitivo indireto temerosa, predicativo do objeto. C. Ela, sujeito simples, fica. Verbo de ligação temerosa, predicativo do sujeito. D. Ela, sujeito indeterminado, fica. Verbo de ligação temerosa, predicado verbal. I. Ela, sujeito inexistente, fica. Verbo de ligação temerosa, predicado nominal. Alternativa correta, letra C. Analisando a frase temos o pronome ela, que refere-se ao sujeito da oração. O verbo fica liga uma característica ao sujeito. Não indica uma ação realizada, por isso dizemos que é um verbo de ligação. O termo temerosa representa o predicativo do sujeito. 6. Observe o primeiro parágrafo do subtítulo Ligação entre medo e ansiedade e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual predominante. Ligação entre medo e ansiedade. O medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outra, por exemplo, fica nervosa durante primeiros encontros, apreensiva ao pensar no futuro da relação e ansiosa ao considerar a possibilidade de um rompimento. Ela fica temerosa em relação ao futuro e cenários cuja possibilidade de acontecer é quase inexistente. Dessa forma, começa a nutrir a ansiedade no dia a dia, o que dificulta a superação do medo, consequentemente prolongando o sofrimento emocional. Um estudo da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, descobriu que o cérebro precisa reviver um medo para poder combatê-lo. Basicamente, as pessoas se acostumam com o fator estressor quando apresentadas a ele múltiplas, e em algum momento, conseguem agir com calma diante dele. Essa exposição contínua e controlada também reduz a ansiedade desencadeada não apenas quando se está cara a cara com o que desperta medo, como também quando se pensa ou fala sobre isso. Uma técnica psicoterapêutica para o tratamento de fobias, medo excessivo, é baseada nesse conceito. A terapia de exposição consiste em expor o paciente de maneira gradativa ao objeto causador do pânico. Ela é feita através de exercícios de visualização. Sendo assim, a conclusão que podemos chegar é óbvia: para vivermos bem, precisamos enfrentar o que nos causa medo. A. Descrição. B. Injunção. C. Narração. D. Dissertação. E. Argumentação. Alternativa correta, letra A. O texto descritivo é um tipo textual que apresenta detalhadamente características de objetos, seres, coisas, paisagens, sentimentos etc. do mundo real ou do imaginário. A descrição é um texto que, por meio de palavras, detalha algo de forma minuciosa, permitindo ao leitor criar uma imagem do que foi descrito. Observe como é possível visualizar mentalmente a pessoa caracterizada no exemplo de texto descritivo abaixo, antes mesmo dela ser citada. 7. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas apresentadas no texto. Sentimos medo?
É da natureza humana se afastar de situações, pessoas e sentimentos potencialmente desagradáveis. Ninguém quer ter uma experiência ruim e carregar o proveniente dela pelo restante do dia, semana ou até anos. As pessoas também se distanciam de ocasiões que não acreditam estar preparadas para enfrentar. Por exemplo, falar em público. Um indivíduo com medo de exposição foge de quaisquer possibilidades de conduzir uma apresentação diante de uma A. Empecilho. Porquê? Mal-estar, plateia. B. Empecilho. Porquê? Mal-estar, plateia. C. Empecilho. Porquê? Mal-estar, plateia. D. Empecilho. Porquê? Mal-estar, plateia. E. Empecilho. Porquê? Mal-estar, plateia. Alternativa correta, letra D. O emprego da palavra empecilho está com grafia correta. Porque, separado sem acento, é sempre utilizado no início de frases interrogativas. A expressão mal-estar, de acordo com a regra vigente, possui hífen. 8. Assinale a alternativa que apresenta o período composto por coordenação. A. Tomar suas próprias decisões e aprender com suas experiências. B. Você constrói relações baseadas em respeito mútuo. C. Destacamos alguns destes hábitos. D. Isso desencadeia um convívio agradável e inspirador. E. Seja um facilitador, não um controlador. Alternativa correta, letra A. O período composto por coordenação é marcado por orações independentes, ou seja, que possuem sentido completo. Elas podem estar ligadas por conjunções coordenativas ou mesmo sem um conectivo que as liguem. No caso da opção A, temos o uso do conectivo e unindo as orações. 9. Seja consciente do espaço pessoal e das decisões de cada um. Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. A. Oração, modo imperativo. B. Oração, modo subjuntivo. C. Sujeito simples, do espaço pessoal. D. Sujeito composto, do espaço pessoal e das decisões de cada um. E. Predicado, verbo nominal. Alternativa correta, letra A. O verbo ser aparece na oração conjugado no imperativo afirmativo, seja, expressando uma ordem direta. O modo subjuntivo é usado para transmitir uma ação possível, mas incerta. Expressa um acontecimento hipotético, que ainda não se realizou por estar dependente de outro acontecimento para se realizar. O sujeito da oração está implícito marcado pelo uso do verbo no imperativo, seja, que faz uma referência a você. O predicado da oração é um predicado nominal, pois o núcleo do predicado é o adjetivo consciente e não um verbo seguido de predicado. 10. Leia o fragmento do texto 2. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária, observe o uso do sinal indicativo de crase e assinale a alternativa em que esse sinal é usado incorretamente. A. A palestra sobre mudança de hábitos ocorreria ontem às 8 horas da manhã. B. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. C. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé para o hotel. D. Ele repensou e tivemos uma nova oportunidade, saímos às pressas e fomos para o anfiteatro. E explicamos que, às vezes, optamos pelas obrigações do trabalho. Alternativa correta, letra C. Não deve ser usado o sinal indicativo de crase em locuções adverbiais que possuam núcleo com uma palavra masculina, como é o caso da locução a pé, que deve ser escrita sem o uso da crase. Como foi seu aproveitamento? Lembre-se que português é prática. Ao passo que você resolver os exercícios, perceberá que aquilo que antes parecia muito difícil, agora já ficou mais tranquilo.
Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal. Bons estudos e até a próxima!